Olá, turma 201, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de Ciências da Natureza. E para nós continuarmos os nossos estudos sobre os recursos naturais, que nós tivemos na aula passada, sobre o recurso natural que foi o ar, e também falamos sobre a água nas nossas aulas anteriores. Então, hoje, nós vamos estudar sobre o Sol. Então, nós vamos abrir o COC na página 204, COC 2, mas antes, para a gente relembrar um pouquinho sobre o Sol e sobre os planetas, eu vou compartilhar com vocês os slides do link do Prezi. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a tela e a gente vai ver aqui nos slides sobre os planetas. Nós tivemos essa aula sobre os planetas em geografia. Mas como vai aparecer agora também aqui sobre o Sol, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Onde estamos? Precisa a gente parar um pouquinho para pensar onde estamos. No planeta Terra. O sistema solar. O Sol é uma estrela, em torno do qual giram os planetas, como nós podemos observar nessa imagem aqui do livro COC. E aí eu vou mostrar essa mesma imagem para vocês também aqui nos slides. Os planetas são astros que não têm luz próprias e eles giram em torno de uma estrela. Então, nós temos aqui o Sol e os planetas. Nós estamos aqui no planeta Terra, certo? Ali nós temos também no livro COC a representação sem escala e com cores artificiais do sistema solar. O Sol emite uma luz que ilumina o nosso planeta e gera calor. E as plantas são capazes de usar a luz solar para produzir o seu próprio alimento. Ó, a Terra gira em torno de uma estrela, que é o Sol. Isso. Aí nós temos também aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui. A Terra é um pequeno planeta pequeno e sólido que gira em torno do Sol, junto aos demais astros do sistema solar. Uma grande parte da Terra é coberta pelos mares e oceanos, que é o que nós vimos na nossa aula passada sobre a água. E essa camada é chamada de hidrosfera. Hidro vem de água. A camada mais externa é a atmosfera, que são os gases, que é o ar. Então, como nós podemos ver aqui esse planeta Terra, toda a parte em azul é a água formada pelos mares e oceanos, que é chamada de hidrosfera. Vamos continuar nossa aula. O Sol, ele emite luz que ilumina o nosso planeta e gera calor. As plantas são capazes de usar a luz solar para produzir o próprio alimento, e isso acontece através da fotossíntese. Então, para explicar para vocês um pouquinho o que é a fotossíntese, eu vou mostrar para vocês um desenho, um esquema sobre a fotossíntese, de como que a planta ela produz o seu próprio alimento através da luz solar. Então, vamos lá. Aqui, nessa imagem aqui, como vocês vão poder observar. Fotossíntese, tá? Então, eu vou ler com vocês ali no livro COC. Aqui. Eu vou ler com vocês aqui no livro COC. A vida no planeta Terra depende da energia solar. Um exemplo, a importância da luz solar é a produção da vitamina D em nossos corpos. A luz solar é importante tanto para nós, seres humanos, como também para as plantas. Essa vitamina é essencial para o desenvolvimento e fortalecimento dos nossos ossos e dentes. Apesar de a luz do sol ser importante, nós devemos tomar alguns cuidados. Mas antes, eu vou mostrar para vocês aqui a importância da luz do sol para a fotossíntese, para a produção de alimento das plantas, que elas são capazes de usar a luz solar para produzir o seu próprio alimento. Então, a raiz da planta, a gente pode ver que uma planta com raiz, caule e folhas, a raiz ela vai absorver a água e os sais minerais da terra, né?
Então, todos os nutrientes da terra, a água, vão entrar pela raiz, certo? E aí a planta ela vai liberar, recebe a luz solar, as folhas, né? A planta ela recebe a luz solar, libera o oxigênio, que é o ar importante para nós respirarmos, e absorve o gás carbônico. Então, esse é o esquema da fotossíntese. Ela entra as sais minerais e água pela raiz, né? Recebe o gás carbônico, absorve o gás carbônico, libera o oxigênio e recebe a energia solar. Com esse esquema da fotossíntese, a glicose é o produto, é o alimento da planta, né? Eu vou colocar um link na videoaula da fotossíntese para vocês assistirem e também depois numa outra aula sobre o broto de feijão, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. Então, aqui eu estou explicando para vocês através desse esquema do desenho. E depois a prof vai colocar um link lá também falando sobre a fotossíntese, da importância da luz solar para as plantas. E também falamos da importância da luz solar para nós, seres humanos. Então, vamos voltar lá para o livro Koch. Aqui no nosso livro Koch. Vamos lá. Então, tem algumas dicas e cuidados que a gente deve tomar com a luz do sol. Então, grifem lá. O uso do protetor solar é recomendado para pessoas de todas as idades, independentemente da cor e da pele. É importante também usar chapéu, lenço ou boné para proteger a sua cabeça. Beba bastante água. Quando expostos ao sol por muito tempo, perdemos água e sais minerais por meio do suor. Por isso que é importante beber bastante água. Evite brincar na rua ou na piscina ou na praia, exposto ao sol por muito tempo, principalmente das 10 às 16 horas, que o sol está muito forte. Então, tomando todos esses cuidados com o sol. Claro que o sol é muito importante para a nossa pele, para a vitamina D, mas sempre deverá ser usado o protetor solar. Como eu trabalho muito, dou aula lá na sala, a gente tem aquele data show e também muita luz do computador, é importante que todos os dias, após lavar o rosto e acordar, a gente passe o protetor solar para a nossa pele ficar bem protegida, certo? Como se você vai sair na rua ou se você está em casa, todo dia, todos os dias, diariamente, eu passo o protetor solar também no rosto, certo? Vamos agora para a página 205, aqui. Você sabe onde se encontra o Sol e o planeta Terra no Sistema Solar? Faça um X sobre a figura do Sol e a do planeta Terra. Então, você vai observar essa imagem e vai colocar um X onde está o Sol e o planeta Terra. Então, como a gente pode ver aqui, é uma representação do Sistema Solar. Então, o planeta Terra está... Qual desses aqui é o planeta Terra? Ó, vamos ver se é parecido. Tem algum parecido com esse aqui que é o planeta Terra? Muito bem! Então, você vai colocar um X sobre o planeta Terra. E um X sobre o Sol, a figura do Sol, esse aqui. Muito bem. Certo? Pode ser com lápis de cor ou com lápis de escrever, como vocês preferirem. Vamos voltar lá então. Vamos continuar então nossos exercícios. Agora vamos para a página 206. Lá na página 206, ó, aqui. Jota gostaria de ir à praia, mas não sabe o que ele deve levar para se proteger da luz do sol. Contorne o que o Jota deverá levar consigo. Então, nós temos ali naquela imagem chapéu e protetor solar, óculos de sol, temos garrafa d'água, bota de chuva, aquela bota de plástico, camiseta de manga comprida, frutas, pera, laranja e maçã. O que será que o Jota deverá levar para a praia? Vamos pensar um pouquinho? Então, vocês vão contornar quais são os objetos que ele deve levar para a praia. Vou esperar um pouquinho.
E aí, já contornou? Vamos ver se vocês acertaram? Ele deverá levar para a praia um chapéu protetor solar e óculos de sol. Acertou quem circulou garrafa d'água. Acertou quem colocou uma camiseta e as frutas também. Claro, se ele for com bota de chuva num dia de praia de calor, é muito quente. Não dá. E blusa de lã também não dá. Claro que tem crianças que às vezes utilizam blusas de manga comprida, aquelas blusas que protegem o corpo, que é um tecido mais fino próprio para ir para a praia. Mas esse tipo de blusa aqui não é adequado para ir na praia no calor, como nós estamos falando sobre o sol. Agora lá tem duas perguntas. O Jota, ele está indo à praia às 11 horas da manhã. Então eu vou compartilhar com vocês uma outra tela para a gente responder essas perguntas aqui no nosso quadro branco. Então vou anotar aqui, nós estamos na página 206, no item A. E a pergunta é: Jota está indo para a praia às 11 horas da manhã. Por que ele deve evitar ir à praia nesse horário? Vocês lembram lá na teoria que a gente conversou sobre os horários? Às 11 horas da manhã, os raios solares eles são muito intensos, eles são muito fortes. Então já é um horário que vai estar muito quente e o sol mais forte ainda. E pode prejudicar o Jota. Então nós vamos escrever lá, neste horário, início com letra maiúscula, neste horário, os raios solares são muito intensos, são mais intensos, faltou uma palavra, mais intensos e poderá prejudicar J. Quem aqui já não pegou queimadura solar de ter ficado muito tempo exposto ao sol? Quem? Quem nunca? Eu já. Já aconteceu comigo de eu pegar, às vezes, muito sol e ficar com a pele vermelha, ardida, ou de passar protetor solar e não reaplicar de novo, e aí sai na água, e aí tem que ficar passando o tempo todo. Né? A gente tem que proteger muito bem a nossa pele. Ó, neste horário, os raios solares são mais intensos e poderá prejudicar e podem prejudicar J. Vamos arrumar aqui. E podem prejudicar J. Essa é a resposta final, tá bom? Neste horário, os raios solares são mais intensos e podem prejudicar J. Agora nós vamos para a questão B. Letra B. Então, em qual horário você sugere que J vá à praia? Vocês lembram lá na teoria? Tem na dica, na última dica sobre o sol, aqui, que nós grifamos, vou até grifar agora com vocês para mostrar. Ó, nós grifamos todas as dicas ali do sol, né? Mas essa daqui é importante, por isso que a gente estuda antes a teoria, para depois a gente responder as questões, certo? Então vejam bem a última dica que está escrito lá. Evite brincar na rua, na piscina ou na praia, exposto ao sol por muito tempo, principalmente das 10 às 16 horas. Então, no período entre 10 horas da manhã e 16 horas da tarde, o sol é muito forte, então a gente tem que evitar esse período, esse tempo. Então, vamos responder lá na página 206. Então, em qual horário você sugere que J vá à praia? Antes das 10 horas ou depois das 16 horas? Antes das 10 horas ou depois das 16 horas. Certo, turma? Ó, registrem ali na página 206. Certo? A página 207 é uma experiência com aqueles grãozinhos de feijão, né? Algodão, grão de feijão. Vou deixar ao critério de vocês se vocês quiserem realizar em casa, mas não é obrigada, só se vocês quiserem fazer. Na nossa próxima aula agora, que a gente vai falar sobre o solo, eu vou mostrar um vídeo em time-lapse, que ele é um vídeo acelerado,
que mostra o grão de feijão brotando. Ele está na terra e mostra o grão de feijão. Eu vou disponibilizar, junto com essa aula online, o link para vocês, certo? Copiaram na página 206? Muito bem. Nós falamos sobre a água, sobre o ar, sobre o sol, e agora nós vamos entrar no tema sobre o solo. Vamos falar sobre o solo, sobre a terra. Então, vamos abrir agora na página 208. Todo mundo lá abre na 208, então. Então, vamos continuar agora nosso estudo. Lá na página 208, nós vamos falar sobre o solo. Então, vou compartilhar com vocês o livro Koch novamente, aqui. Ó. Isso. O solo é a camada superficial da crosta terrestre e que se forma lentamente das rochas e da decomposição dos seres vivos, como as plantas e os animais. Também encontramos água e ar na composição do solo. Então, vocês vão pegar uma marca-texto e vão grifar este primeiro parágrafo aqui. Como a gente pode observar aqui nas imagens, a raiz das plantas, e que eu falei também na aula anterior, que eu mostrei o esquema da fotossíntese, a raiz das plantas, elas absorvem água e sais minerais do solo. Então, toda a parte que tem água aqui no solo, e os sais minerais são os nutrientes do solo, a raiz, ela vai absorver para as plantas. Já na imagem seguinte, nós temos uma estação de metrô da cidade de São Paulo. Eu já andei no metrô de São Paulo. O metrô é um tipo de construção que geralmente é realizada sob o solo, embaixo da terra, né? Facilita bastante a locomoção das pessoas, da população, que pegam bem menos trânsito, né? Agora nós vamos falar sobre a conservação do solo. O solo é um recurso natural renovável e importante, pois grande parte da nossa alimentação, ela depende do solo, né? Das plantações de frutas, verduras, de cereais e legumes. Para conservá-lo, é preciso proteger a vegetação natural e destinar corretamente o lixo. Lembre-se de que a qualidade do solo também influencia na qualidade da água. Lembra que a gente falou sobre os aquíferos? Então, o solo ele tem que estar limpo, que daí a água vai cair lá nos aquíferos, vai ficar lá armazenada. Lembra que a gente conversou sobre os aquíferos? Então, vamos lá. Essa parte aqui de baixo, vocês também vão poder grifar. E tem um exemplo aqui sobre a laranja, né? Uma plantação aqui, a laranja é fonte de vitamina C. E também a imagem que tem ali embaixo é sobre a plantação de trigo, um cereal utilizado na fabricação do pão e também em biscoito e em outros alimentos também. Então, vamos agora conversar um pouquinho lá na página 209. Já grifou, vamos para 209. Aqui. Os depósitos de lixo deste tipo atraem animais e transmitem doenças, por isso eles devem ser evitados. Então, olha só, a quantidade de lixo misturado que está aqui nessa imagem. Isso aqui vai transmitir doença, né? Alguns tipos de animais também, por isso deve ser evitado. Agora nós vamos observar essa tabela, um quadro de decomposição de materiais, de quanto tempo estes materiais eles demoram para se decompor. Muito tempo, alguns materiais aqui. Jornais, eles demoram de 2 a 6 semanas. Embalagens de papel, de 1 a 4 meses. Cascas de frutas, 3 meses. As cascas de frutas, é interessante, quem consegue fazer na sua casa, a composteira, que pode colocar lá casca de banana, casca de maçã, de frutas, casca de ovos também, e você pode fazer uma composteira na terra, num potinho, quem mora em apartamento, uma sugestão, e pode utilizar para plantar algumas plantas. Quem mora em casa fica mais fácil, ou quem mora em apartamento, algumas famílias fazem canteirinhos de tempero na sacada, se tem espaço. Então, fica a dica se vocês quiserem fazer uma composteira.
guardanapos de 3 meses, chicletes 5 anos, 5 anos para decompor um chiclete, couro 30 anos, embalagens de plástico 450 anos. Então, uma simples garrafinha, uma simples embalagem plástica, 450 anos. Olha só, é muito tempo. Latas de alumínio, 100 a 500 anos. Tecidos, 100 a 400 anos. Vidros, tempo indeterminado. Pneus também. E garrafa PET, 500 anos. Né? É muito tempo. Então, por isso que é muito melhor a gente reciclar os materiais. Se a gente parar um pouquinho para pensar, deixa eu contar para vocês. Essa embalagem aqui, eu coloquei álcool em gel, né? Mas essa embalagem aqui era a embalagem que veio um sabonete líquido. Esse sabonete líquido, ele terminou, eu tirei o rótulo e utilizei essa embalagem para colocar o álcool em gel. Então, eu consegui reaproveitar essa embalagem e não me desfiz dela. E foi muito boa, porque ela sai a quantidade correta de álcool em gel para eu passar na minha mão a cada vez que eu quero higienizá-las. Então, vamos continuar lá nossos estudos. Agora, nós vamos fazer na página 210. Vamos lá, então. Vamos parar aqui. Ó, então vamos continuar. Vou mostrar para vocês agora a página 210. Vamos lá, então. Na página 210, observe a imagem ao lado. Ela mostra um deslizamento do solo. Vocês viram aqui que tem um barranco, né, de terra e o solo cedeu, o solo caiu, um deslizamento. Com base que você já sabe e no que aprendeu sobre o solo, aqui não será possível a gente discutir com colegas e professor, mas a gente vai conversar o que será que pode causar esses deslizamentos e o que pode ser feito para evitá-los. Geralmente, o que acontece? Quando acontecem construções em locais que não são permitidos, o solo acaba cedendo, né? Ou muita chuva também, ou quando não tem o destino correto do lixo, deposita muito lixo na terra, o solo acaba cedendo e deslizando, ou construções em excesso, né? Então tem muitas construções e acontece esse deslizamento. Para isso, nós vamos ler agora com atenção o trecho da notícia de uma revista, tá? Eu vou ler para vocês, depois vocês também podem ler em casa em voz alta, após a explicação da professora. Então prestem atenção. Essa notícia teve o acesso dia 26 de abril de 2016, tá? Foi num blog Super Abril, aqui, ó, tem toda a fonte aqui da notícia. Então, prestem atenção. As enchentes e os deslizamentos de terra, em janeiro de 2011, destruíram a região serrana do Rio de Janeiro. Elas ocupam o 4º lugar entre os maiores desastres naturais do gênero. Em número de mortes nos últimos 12 meses, os dados de uma agência internacional que há mais de 30 anos faz um levantamento mundial destas catástrofes. Em menos de 24 horas, choveu o que costuma chover em um mês na zona serrana do Rio. Não só as cidades ficaram debaixo d'água, como o solo das encostas cedeu, causando deslizamentos que passaram por cima do que estava no caminho de casas humildes a mansões. Então, após ler essa reportagem, nós vamos marcar a alternativa que contém a informação correta de como evitar as enchentes e os deslizamentos de terra. Então, nós vamos colocar um X na resposta correta. Aqui. Desmatar a vegetação e jogar lixo em qualquer lugar, isso está correto? Vamos ler todas as alternativas primeiro. Conservar a vegetação natural e não jogar lixo nas ruas nem nos rios? Construir em excesso quer dizer muitas construções, excessos são muitas, moradias nas encostas dos morros? Poluir o ar e a água? Uma resposta dessa está correta. Qual dessas alternativas você acha que está correta? Muito bem. Acertou quem falou a letra B. Conservar a vegetação natural e não jogar lixo nas ruas nem nos rios. Confere? Confere. Agora, nós vamos lá para a página 211. Eu ainda não vou mostrar a página 211 para vocês. Primeiro eu vou ler e vou pedir para que vocês analisem. Aqui, ó. Tá?
Assinale as fotos que mostram riscos de haver deslizamento de solo. Então, tem a primeira imagem: excesso de construções nas encostas dos morros, desmatamento, excesso de chuvas, recuperar a vegetação. Olha lá que bonito, a família está plantando uma árvore, né? Isso está correto? Plantar uma árvore? Reciclar o que puder de lixo. Está correto também reciclar o que puder de lixo? Mas a gente vai ter que assinalar, olha só, as respostas, as fotos que mostram riscos de deslizamento. Então, o que está errado? O que está errado ali naquela imagem? Excesso de construção? Sim, isso. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui essa imagem. Ó, excesso de construção nas encostas dos morros, desmatamento e excesso de chuva. O excesso de chuva também causa deslizamento do solo. Quando chove demais e o solo fica muito úmido, muito molhado, pode ocorrer sim deslizamento de terra, tá? Desmatamento também, quando tem lá, ó, as plantas e daí estão desmatando, pode também acontecer deslizamento de terra e excesso de construções. Essas construções muitas vezes são irregulares, né? Não são permitidas, mas as pessoas acabam construindo nessas encostas de morros. E aí, com o excesso das construções, pode haver também deslizamento de terra. Mas recuperar a vegetação e reciclar o que puder de lixo está correto, certo? Então, vamos lá. Turma, nós estudamos agora na nossa aula de Ciências Sociais sobre o Sol e o solo. Conversamos sobre a fotossíntese, conversamos sobre o solo, também a sua importância, a reciclagem de lixos, deslizamentos de terra. E eu vou enviar para vocês também, juntamente com essa videoaula, sobre a fotossíntese e sobre também aquele time-lapse que eu falei para vocês do broto de feijão brotando, um vídeo acelerado, um link bem legal para vocês assistirem, tá bom? Não tem nenhuma tarefa para vocês enviarem para a Prof no Clipe Escola. Releiam a teoria, revisem todo o conteúdo que a Prof explicou nessa videoaula, certo? Dúvidas? Mande para a Prof lá no Clipe Escola. Tchau, até a próxima!